Fala, seus parceiros da TI, eu sou o Rodrigo Donha. Eu sou o Misha. E sejam bem-vindos a Podforce. E hoje vamos falar de um assunto polêmico. Qual o melhor modelo de trabalho? Home office versus escritório. Qual a melhor escolha? É nesse momento que a gente vai perder todas as ofertas de emprego que estava planejado. Mas tudo bem, bom, faz parte. Bom, para você que está chegando aqui pela primeira vez nesse canal, assiste o vídeo inteiro. Se você gostar, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha. Para você que já é pasteleiro de outras viagens, já ajuda também aí a gente. Óbvio, se você está chegando agora, pode assistir o vídeo completo, tira suas conclusões e aí, se você gostar, faz toda a lição de casa. E a ideia aqui é justamente dar os nossos pontos de vista relacionados ao home office híbrido e o escritório também. E óbvio que qual a melhor escolha e depende de cada um, mas a gente vai dar o que a gente prefere, pelo menos. E fica para cada um a sua preferência também. E aí já comenta também aí o que você prefere, se a gente te ajudou de alguma forma nessa questão de detalhes. E é isso, Donha, vai, segue o bonde. Demorou, Misha. Começando pela minha experiência, eu já trabalhei tanto presencial, na parte de escritório, home office e agora estou híbrido. Então eu tenho um pouquinho da visão dos três. Qual é a vantagem de cada? Começando pelo presencial. A vantagem presencial é que você consegue chegar na mesa do cara do lado, independente do que estiver fazendo, e fala, cara, consegue me ajudar aqui? Ou você não consegue, não passa para o outro. Você tem uma certa urgência. Então, assim, quando você tem alguma urgência, você tem uma dúvida grande, você está começando, o presencial ajuda muito nisso. Só que quais são os contras disso? O contra é você se deslocar até o escritório, você tem que acordar mais cedo. Às vezes você não consegue comer a comida certa que você está programando com a nutricionista, você sai fora da dieta. O tempo que você perde, às vezes você está cansado, você chega em casa não consegue fazer outras coisas. Tem os prós e contras de todos os três. Agora, partindo para o lado do home office, na minha visão. Para mim, é um dos melhores modelos, para mim é o que eu mais gosto, porque você consegue seguir sua dieta direitinho, você se programa direito, você consegue ter o seu tempo melhor para estudar, porque o que você ia perder de transporte, você está estudando, está fazendo alguma coisa útil com esse tempo. Se você precisar viajar, resolver alguma coisa, algum compromisso, se você conseguir ter a internet aonde você estiver e, por exemplo, tiver um inversor no carro, o que é um inversor? Você bota no 12 volts do carro, gera uma tomada. Você consegue trabalhar do carro conversando com o pessoal. Você tem várias formas que você consegue trabalhar sem interferir diretamente no seu trabalho e resolver coisas que você precisa. Então, assim, o home office tem essas grandes vantagens. Agora a gente falando um pouquinho da minha visão do híbrido. O híbrido, ele tem a vantagem e desvantagem dos dois lados. Você tem a desvantagem de acordar cedo e ir para o escritório, só que você tem a vantagem de resolver coisas urgentes com a pessoa que está do seu lado, você cobrando direto na mesa da pessoa. Falar, e aí, fulano, vai resolver ou não vai? Ô, preciso disso aqui para ontem. Estão me cobrando, eu tenho um prazo. Você consegue resolver. Coisa que no Messenger o cara manda mensagem e te ignora e você vai ter que pedir pro seu gestor lá chorar as pitangas. Então, é uma forma de você resolver. Do outro lado, do que você tem mais gasto de combustível, você tem o gasto normal do presencial e tem um desgaste maior que você não estava planejando antes, que é o dia que você tem que ir presencial. Porque você tem que se preparar no dia anterior. Ah, o escritório usa roupa meio social, então você vai ter que preparar roupa, passar roupa, fazer alguma coisa que no home office não precisa. Ou se você fosse no seu presencial sempre, você já ia estar preparado para a semana inteira. Quando é híbrido, não, você tem que parar algum momento do dia para fazer isso. E essa quebra é mais difícil de você se organizar no seu tempo. Então, o controle do tempo e a gestão do todo é mais difícil no híbrido. Essa é a minha visão. Bom, eu não, eu estou trabalhando mais ou menos num híbrido, que hoje está quase mais home office que híbrido, mas eu tive também a experiência de escritório. De escritório, óbvio que depende muito onde você vive e tudo isso, porque eu já tive do lado que eu demorava mais ou menos umas 2 horas para chegar no escritório e 2 horas para voltar para casa. A época que eu trabalhava aí com o nosso colega. Então,
é desgastante, igual o Donha disse, você acaba perdendo uma grande parte da vida e, por exemplo, leitura, esse tipo de coisa eu não conseguia porque me dava enjoo no ônibus e esse tipo de coisa. Então, a maneira que na época, eu utilizava muito para continuar meio que estudando, aprendendo coisa, era podcast. Então, essa é um grande problema, porque a academia também, igual o Donha disse, acaba sendo difícil, uma dieta balanceada também acaba sendo difícil, porque muitas vezes você não consegue definir horas específicas para comer, porque igual, eu morava perto de uma rodovia que parava com frequência por acidente e esse tipo de coisa, e poderia acarretar em mais tempo de percurso. Então, essa é a questão do escritório, mas quando eu fui para o Chile, eu trabalhei bem perto do escritório, então para mim aí era mais tranquilo, né, nesse sentido, porque eu ia caminhando, então eu tinha essa facilidade e muitas vezes você acabava até preferindo ir para o escritório do que ficar em casa, né. Óbvio que, bom, com essa questão da mudança, vamos dizer assim, de cultura, entre aspas. É, igual eu acho que ficou um pouco mais complicado, porque, por exemplo, eu gosto de ir quando eu sei que tá alguém ou da equipe ou algum conhecido no escritório. É, então, se não tá ninguém, eu não sinto muita vontade de ir porque, sei lá, velho, eu tenho o equipamento aqui em casa, pra mim não faz muito a não acho muito correto justamente de perder, entre aspas, "tempo" para me deslocar e fazer a mesma coisa que eu já faço. E em casa eu até muitas vezes consigo ir até um pouco mais que o horário que eu deveria ir, porque no escritório você tem que planejar justamente que horas você vai chegar em casa e tudo isso. Eh, hoje eu estou num híbrido, mas a grande parte dos projetos que eu tenho pego, eu acabo fazendo muito mais home office do que o próprio presencial, óbvio, dependendo do projeto, você acaba tendo que ir para o escritório algumas vezes, tal, mas eu gosto da questão do home office justamente pela questão de você ter mais tempo para sua vida e etc. Porém, eu também acho que se perde muito a qualidade de tempo, vamos dizer assim, entre a equipe, ainda mais, por exemplo, com o pessoal canadense, eles não gostam muito da questão do webcam e esse tipo de coisa. Então, eu sinto, da minha visão, que acaba sendo uma comunicação mais fria, vamos dizer assim, e a gente como latino, para mim isso é meio choque, que eh, eu lembro da época que eu trabalhava com Donha e com o pessoal, que a gente, sei lá, uma vez por semana, pelo menos, a gente ia no bar, sentava, conversava, e eu acho que isso se perde muito na questão home office, né, que você acaba não tendo esse tempo de qualidade, vamos dizer assim, de conhecer a equipe, fazer amizade, até poder alinhar melhor. Às vezes, sei lá, no escritório você pensa que um cara é de uma forma, mas quando você conhece no fora do escritório, você vê que é diferente, até isso às vezes, muitas vezes, melhora a comunicação sua com essa pessoa no escritório por causa desses tempos livres, vamos dizer assim. Então, para mim é uma coisa que eu sinto bastante o choque, assim, nessa questão do home office, perder essa questão de tempo com a equipe, e esse tipo de coisa. Igual, eu já tive projetos que mesmo com home office a gente, sei lá, cada 2 meses fazia uma horinha aí de reunião e cada um comia uma coisa, jogava e tal.
isso eu acho igual legal, e eu tive projetos também que cada uma semana a gente meio que reunia, e eu até na época eu criei o padrão de ligar a webcam, porque para mim era importante, já que não era com cliente e tal, era só equipe, então eu meio que criei essa cultura, vamos dizer assim, de ligar a webcam e saber com quem você está falando, ver como a pessoa se porta, porque muitas vezes só pela voz e esse tipo de coisa você acaba não conhecendo a pessoa tão bem, vamos dizer assim, não consegue identificar a pessoa tão bem. E também tem os pontos também que a gente ficava perdendo no presencial, por exemplo, quando eu ia para o escritório, todos os dias que a gente chegava, falava, não, hoje a gente vai almoçar onde? Primeira coisa que você pensava. Sim. Você já usava, na verdade, o almoço como uma parte de entretenimento do seu dia. Então, tipo, toda sexta-feira ou toda terça-feira, vamos num lugar diferente, vamos numa hamburgueria, vamos caçar algum lugar diferente aqui para almoçar no escritório, mas que dá tempo. Então, a gente procurava, assim, era uma forma de você ficar um pouco mais entretido e se reunir mais a equipe para buscar um lugar diferente para almoçar. E aí, cara, não, eu não gosto de japonês. Beleza, a gente vai nesse, mas nessa outra semana a gente vai no japonês, a gente vê umas outras que tem outra opção para você. E a gente vai tentando conciliar com todo mundo. E você acaba juntando mais equipe por causa disso. Sim. Que você tem esses pontos de desestresse, vamos dizer assim, e é algo que eu sinto bastante falta na questão do home office. Eu acredito que as equipes ainda não aprenderam muito a lidar nessa questão de momento de descompressão, vamos dizer assim, nesse sentido, que eu vejo que é um choque bem grande ainda nesse sentido. Por mais que Mas algumas empresas tenham a parte de descompressão, por exemplo, na empresa que eu e o Misha trabalhamos, tinha mesa de sinuca, outros tem videogame, tem vários tipos de forma de descompressão, mesa de ping-pong, ou tênis de mesa, né? Ou algo mais profissional. E aí tem muitas variações, isso ajuda também. Juntar o pessoal, juntar as equipes, formar amizades, e assim evolui muito mais a interação entre as pessoas. Mesmo assim, ainda é complicado. sim. Mas então eu prefiro home office pela flexibilidade que dá, como eu disse, mas eu acho que você perde muito, tanto também quando você precisa de ajuda, como o Donha já tinha dito, acaba sendo um grande problema, porque o cara, quando eu tiver tempo, eu te chamo, e aí esse te chamo, passa o dia, você, cara, você não ia me chamar, puta, não deu, ou qualquer coisa, né? Então, eu acredito que tem os pontos bons do escritório. Óbvio, se você vive perto do escritório, acaba sendo bem mais fácil, mas na vida padrão do brasileiro, eu acho que é um fator bem complicado. Pensando aí umas 2, 3 horas no mínimo de viagem para ir para o escritório e voltar, e lidar com muita gente no percurso, coisas que não são planejadas, não sei, o metrô que parou, o ônibus que quebrou, coisas que você não tem controle, então isso acaba também afetando a maneira que você chega no escritório e esse tipo de coisa, enquanto no home office, o máximo que pode acontecer é você não ter internet ou algo assim mais simples, né? Que não Ou deveria. acabar a luz. Sim, sim, que não deveria afetar tanto. Então, é isso. A única coisa que eu não gosto do home office, como eu disse, é a questão desses momentos de descompressão, que eu acredito que é muito importante para a equipe, e também a questão de meio que perder o controle das horas que você fica. É algo que eu tenho tentado melhorar muito, mas igual você meio que perde o controle em comparação com o escritório, porque no escritório você já está pensando, eu tenho que chegar em casa tal horas, então eu saio daqui tal horas. E como você está no home office, você acaba indo, não, deixa eu terminar isso aqui, quando você vai ver, você já foi até tarde. Como eu disse, é uma questão que eu tenho tentado melhorar, que eu tenho tentado me policiar mais, mas eu sei que afeta muita gente, então eu acho importante igual
comentar esse tipo de coisa. E meu conselho também é igual eu disse, tentar trabalhar as horas corretas se você está no modelo home office, porque igual acaba te gerando um desgaste maior, se querendo ou não, se analisando ou não, se você vai muito além, e quando você vai ver, às vezes acaba indo para um buraco que poderia ter sido evitado. Mas é isso, óbvio, essas são nossas opiniões. Se você tem uma opinião diferente, você sempre pode comentar aí embaixo. Queria agradecer vocês por escutar a gente esses mais de 10 minutos aí, pelo menos. E é isso. Se você tem outra opinião, se você tem outra sugestão, você sempre pode escrever aí embaixo. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o like e faz tudo isso para ajudar a gente. Fora isso, eu não tenho mais nada. Donha? Sim. Pessoal, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, qual modelo vocês preferem e o porquê. Se é interessante a gente ver a opinião de todo mundo e compartilhar isso. As melhores opiniões, vamos fazer um vídeo sobre isso aí. Acho que vai ser interessante ver a opinião de muita gente. Sim. Até se No vocês mais, quiserem também, perdão, Zanha, uma mesa redonda, uma coisa assim, a gente pode tentar chamar um pessoal, ver o que cada um opina, etc. Fica sempre a critério de vocês, e óbvio, se for uma mesa redonda, a gente tem que planejar quem trazer também, e isso. Mas é isso, sempre comentem aí, a gente vai tentando ajudar da melhor forma possível. E no mais, acho que é isso por hoje, pessoal. E nos vemos na próxima terça.